Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreira e Propósito. E hoje eu tô com uma convidada, gente, ela é de uma potência, uma mulher que eu admiro um montão pelo ser humano que ela é, por tudo que ela consegue gerenciar em termos de vida pessoal, profissional e o impacto que ela gera no nosso país. Senhoras e senhores, Ana Doralina. Primeiro, eu amo esse teu nome. Ai, meu nome é forte, né? Teus pais estavam inspirados. Tem homenagem a alguma avó? Sim. Minha bisavó se chamava Doralina Menezes, uma mulher fortíssima. Uma mulher de uma fortaleza, de uma potência. E sabe que no primeiro momento, quando eu era criança, eu não gostava. Não gostava, porque, claro, debochava, aquela não é coisa, nome de né? criança, né? Não é um nome, assim, muito Fofinho. comum para uma criança. Mas depois eu fui meio tomando posse dele, entendendo que ele era diferente e que isso me trazia força em ser diferente. Como o nome fala também de quem nós somos, né? E quando eu fui conhecendo a história da minha bisavó, mais ainda. Mais ainda que aí eu Tu te entendi. identifica com ela? Me identifico com ela. Uma mulher muito forte. Sabe, Ana, a gente já começou o podcast com tudo, nem te apresentei ainda, mas tem um ditado que diz que nós somos as nossas raízes, né? A gente só não veio, nós somos as nossas raízes. Faz todo sentido. Faz, né? todo sentido. Como a gente tem que tomar propriedade disso, né? Sim. Entender, conhecer, se aprofundar mais nas raízes. E ficar em paz em relação, né? Exatamente. Também, às vezes, tem gente brigando, né, com as raízes, então acho que é bom integrá-la na própria vida. É verdade. Ana Doralina, vou trazer aqui um pouco a tua trajetória, né, profissional, currículo, mas depois eu quero que tu te apresente por ti mesma, tá? Tá. Então, a Ana tem formação em medicina veterinária, pecuarista, 20 anos como experiência de gestão na Associação Brasileira de Angus, puxando à frente da carne Angus certificada, que gerou impacto no país todo. É uma das 100 mulheres mais influentes do agro do Brasil, segundo a Forbes. Que poder! E preside a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, que legal, porque é uma das minhas grandes áreas aí de estudo, que é sustentabilidade. Está à frente como empreendedora, uma empresa familiar da Cabanha Bela Vista, com criação de ovinos. Exatamente. E eu vi no teu perfil lá os teus filhos junto. Que coisa mais linda! Adoram. Muito mais, a cabanha é muito mais deles do que, nossa, do meu marido. Eles adoram. Que amor. Isso é muito bom. E também é presidente da Associação de Produtores da APA, que é a Área de Proteção Ambiental do Rio Ibirapuitã, em Livramento. Em Santana do Livramento. Além de todo esse currículo, Ana Doralina por Ana Doralina. Quem é você? Por eu mesma. Eu acho que é meio clichê isso, né, Soraya? Em primeiro lugar, muito obrigada pela descrição, porque tu sabe que eu sou uma grande fã tua. Muito grata por ter conhecido, por Deus ter colocado no meu caminho, porque tu sabe que tu é motivo de muitas transformações, muitas mudanças e muito conhecimento para mim. Tu me inspira, eu buscar o conhecimento, eu buscar ser mais plena de mim, mais inteira, me assumir mais como ser humano. Então, eu sou muito grata e para mim estar aqui hoje contigo nessa mesa é uma alegria, uma honra para mim, uma honra, em primeiro lugar. Eu tô com o coração quentinho em dia. Nós vamos ficar aqui só se fazendo essa troca hoje. Ana Doralina por Ana Doralina. Eu sou, em primeiro lugar, eu acho que eu sou uma apaixonada, é o clichê, né? Apaixonada pela vida. Eu sou muito empolgada com a vida. Sou muito empolgada em estar aqui e desfrutar de tudo. De tudo. Uau. Seja para o bem ou para o mal, o poder ter a plenitude de entender os desafios, entender propósito, e entender como ser humano, o quanto que a gente tem que buscar se superar, sabe, se controlar nos momentos em que é difícil, respirar, né, e poder desfrutar da dádiva de Deus que é viver e viver em plenitude. Então eu desfruto da minha vida, eu procuro aproveitar ela o máximo possível, de todas as formas. Ana, assim, só com essa frase a gente já tem um tratado de liderança. Porque eu vejo que muito o meu papel como educadora, mentora, é estar a serviço, né, da alma do ser humano que está diante de mim. Então a escuta, ela é muito importante. Só na tua fala tu trazes pilares fundamentais de liderança, que é, primeiro, espiritualidade, conexão com uma força maior. Isso eu tenho muito. Eu sinto. Segundo, as lentes que a gente usa para enxergar a vida. Não existe uma liderança que gere impacto e resultado que não tenha um amor
uma paixão pela vida, mesmo com os seus problemas. É verdade. Porque, gente, quem fica apegado nos problemas, vida, cara, não vai realizar nada. São correntes, né? Isso são coisas que a gente tem que se libertar. E agora já vou... A beleza é que eu tenho um roteiro, mas a gente vai saindo do roteiro com as coisas que vão emergindo. Como tu desenvolveu esse olhar pela vida? Eu acho que eu tenho muito isso na minha essência. Eu sou sagitariana. Sagitariana com todos o resto de lua, sol, movimento. Todo aquele respaldo ali. Eu não sou tão estudiosa, mas eu entendo que eu sou sagitário em tudo. Todo o resto que está na volta é sagitário. Então, essa minha força, esse meu impulsionamento positivo vem muito disso. Primeiro, acredito. Segundo, eu sou uma mulher de fé. Eu vivo um Deus vivo dentro de mim. Que eu falo, comunico, troco, choro, dou risada, peço palavras, peço caminho, peço luz, peço que ele me mostre e ele fala comigo muito. Então, eu vivo um Deus vivo dentro de mim na minha vida, todos os dias. Sentei, aonde quer que eu esteja de manhã, eu agradeço. Então, isso me faz forte. Obrigada, Senhor, por onde eu esteja. Me leva aonde eu possa fazer a diferença. Esteja sempre comigo, me blindando. Cuida dos meus. É isso. Então, agora vinha na estrada e vinha nesse pensamento, né, Soraya? Nesse momento que eu estou, cuida dos meus. Me leva aonde eu posso fazer diferença, me leva, me fortalece, usa da minha palavra. Usa de mim para mostrar a tua palavra. Uau. Então, eu acho que isso é muito importante. Terceiro, uma família, uma base familiar. De princípios. Né? De princípios de vivência e de somar essa história, sabe? A minha família é uma família muito unida e é uma família que, apesar de todos os problemas que se teve, de desestruturação econômica, de ter que recomeçar, reiniciar, e a gente sempre foi forte, a gente sempre se ajudou, a gente sempre se apoiou e aquela coisa assim, ó, ali dentro, tu não vê as pessoas reclamando. Não vejo meu pai e minha mãe reclamando de nada. Não vejo. Então, nunca se teve essa cultura. Eu não fui criada num ambiente de reclamar, não. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente estava assim, não, o recomeço é ali. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos aquilo, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar ali. Sabe? Sempre na esperança dos dias melhores, mas nunca reclamando. Então, essa cultura me foi plantada, graças a Deus. Graças ao meu bom Deus, essa cultura me foi plantada. Então, fica mais fácil da gente achar o caminho de cultivar isso que foi plantado, né? Verdade. Então, eu tenho hoje dispositivos, vamos dizer assim, né? Ferramentas que eu desenvolvi que eu volto para mim. Pode estar caindo o mundo na volta, mas eu consigo entrar ali. Entrei no meu carro, fechei as portas, liguei o som, o rádio, a música, a palavra, o que seja que eu queira botar. É o apertar o botão do restart. Eu posso chorar, mas dali a 5 quilômetros eu sequei minhas lágrimas e eu estou forte de novo. Então, isso é o exercício. Eu aprendi a tornar a estrada, já que eu trabalho muito viajando, né? Sempre trabalhei, a estrada é uma terapia. Dirigir é terapêutico, né? Dirigir é terapêutico. E uma estrada vazia, com o som no 30 e a cabeça, a gente tem muitas ideias, Soraya. Eu tenho muitas ideias. Ai, eu te entendo. Muitas ideias, assim, que eu paro e digo, meu Deus, como é que eu tive essa ideia? Meu Deus, que ideia, que maravilha, isso aqui vai ser transformador. Então, são coisas que a gente desenvolve, onde a gente consegue se reconectar. O campo também me reconecta absurdamente. A relação com a terra, a natureza. Porque eu venho dela. Claro. Meu umbigo está enterrado lá. A tua essência. Que meu umbigo está enterrado lá na estância. Todos nós temos os umbigos enterrados lá na estância. Que potência. Ana, meu Deus, a tua fala me traz muitas, muitas reflexões. Primeiro, sobre dirigir, a relação, né, terapêutica, o encontro consigo mesma. E tu sabes que um dos temas que eu estudo muito há 20 anos, do ponto de vista da psicologia, da filosofia, é os sonhos sonhados à noite. Eu sei. Quando a gente sonha que está dirigindo, significa como a gente conduz a nossa vida. Agora eu quero trazer para o dirigir de fato. Quando a gente dirige, é como a gente está conduzindo a nossa existência. Então, pegando o exemplo de mulheres, né, tem medo de dirigir, que não conseguem. Verdade. Às vezes, trava em relação à própria vida. Porque verdade. É um símbolo de liberdade, de autonomia, de encontro consigo mesma. Então, estamos falando aqui de liderança. Né? Então, antes da gente querer liderar e mudar o mundo, gerar impacto, a gente tem que primeiro dominar a nossa própria existência. Verdade. E é muito do que tu trazes aqui, né, Ana? E outro aspecto, tu vens, então, de uma raiz que enxerga o positivo.
para superar os desafios. Mas, se uma pessoa vem de uma raiz que só olha o negativo, tem como treinar o olhar positivo. É isso que eu quero, né, do ponto de vista, inclusive, da ciência. A psicologia positiva estuda, por exemplo, a gratidão, que tu já exercita. A gratidão transformadora. Isso é estudado cientificamente. O quanto uma pessoa que agradece diariamente as pequenas coisas da vida, ela aumenta as emoções positivas, os hormônios da felicidade, bem-estar, saúde mental e, por consequência, impacto e resultado. Mas o quanto que a pessoa tem que se reconhecer, né? E por isso o autoconhecimento. Porque às vezes a pessoa, é difícil para ela enxergar que ela tem uma tendência de ser mais negativa ou menos positiva, entenda como quiser, mas a pessoa tem uma visão. Mas se... pois é, mas isso... Sabe? Às vezes a pessoa é difícil dela entender mesmo que ela é, reconhecer que ela é. E por isso o autoconhecimento é muito importante nesse sentido. Eu conheço muitas pessoas que buscam e se aprofundaram e conseguiram até transformar, vamos dizer assim, por causa do autoconhecimento, porque senão tu acaba ficando meio cego. Exato. E tu precisa sair da ilha para enxergar a ilha. E esse sair da ilha é o autoconhecimento. Como é que tu, na tua vida, desenvolve autoconhecimento? Que tem tantas formas, né, Ana? O que mais te trouxe resultado, assim, desse olhar para ti enxergar? Olha, primeiro eu acho que eu sou... Aí vem o outro lado. Eu acho que eu sou uma pessoa que a minha régua comigo mesma, ela é um pouco alta, né? Eu me cobro bastante as coisas onde eu estou e as entregas que eu faço, entendeu? Então, eu nesse sentido, eu exijo demais de mim. Mas eu procuro, exatamente por eu saber que eu sou muito exigente comigo mesma e com as coisas, eu estou sempre me monitorando para eu, digamos, não virar o fio, né, Soraya? Não buscar, não perder a mão disso. Isso não tem que ser uma penalização. Eu tenho que me superar porque eu busco ser um ser humano e uma profissional melhor. Mas errar e voltar para trás e buscar corrigir e entender os seus erros tem que fazer parte da minha rotina porque eu sou humana. Então, acho que parte daí, do entendimento de que eu não posso ficar só me cobrando, eu também vou errar e está tudo bem, e eu tenho que entender aonde que eu errei, buscar me reconhecer, me entender melhor para superar os meus erros, né? Como ser humano que eu sou. Então, as ferramentas são as mais diversas, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma rotação alta, né? A minha energia é forte e eu tenho uma rotação. Então, eu buscar me acalmar, respirar, eu procuro praticar yoga. Eu gosto de sair para o campo, eu gosto do silêncio, eu gosto de tirar o meu pé e conectar ele no chão, seja verão ou inverno, eu tiro a minha alpargata lá fora e eu boto o meu pé no chão. Para mim, estar com os animais é uma coisa que me fortalece, então eu preciso, e mesmo que eu fique um tempo sem ir, ou eu não consigo ir por causa da correria, não, eu preciso voltar para a minha essência e aí me reconhecer, sabe? Então, conseguir se olhar e entender que em tudo a gente pode fazer de uma forma diferente, né? Não é porque dessa vez eu fiz esse caminho, tá? Mas que outro caminho eu posso fazer para mim chegar nesse mesmo ponto? Ou até para mim chegar um pouquinho mais longe, sabe? Ser mais humana, ser mais acolhedora, e isso vem do ser mulher, né? Sim. E aquele curso que para mim foi transformador. Autogestão feminina. Há muitos anos atrás. Ali, para mim, foi um abrir portas. Uau. Porque tu consegue entender mesmo os teus sentimentos como mulher, né? Sim. E o quanto que a gente busca isso. A gente busca em tudo isso na nossa vida, né? A gente busca no trabalho, a gente busca com a família, a gente busca aonde quer que a gente esteja, nos ambientes que a gente vai, porque às vezes tu chega perto de uma pessoa e a pessoa vem, acontece muito comigo, a pessoa vem até mim e compartilha coisas. Às vezes coisas até difíceis, assim, vamos dizer. E o quanto que eu tenho que ter a capacidade de ser um ponto positivo. Muito bom. Sabe? Não absorver aquilo para mim, não trazer para o meu coração, para a minha mente, mas poder ser um ponto da pessoa refletir, da pessoa pensar de uma forma diferente. Por isso que eu peço sempre que Deus me leve onde eu possa ajudar e que eu seja sempre um ponto positivo. Então, nessa busca, o autoconhecimento ele é essencial. O autoconhecimento, a gente se entender, a gente se respeitar, a gente entender os nossos tempos e as nossas reflexões, né? E aceitar elas, né, Soraya? Claro. Então, na minha carreira mesmo, eu tive uma transformação muito grande porque vinha de uma reflexão, de uma inquietude minha muito grande. Eu precisava de mais espaço, eu precisava de novos horizontes, eu sabia que eu podia mais. A gente sente, né? Isso ecoava no meu ouvido há anos. Tu pode mais, tu tem que ir mais, tu vai mais.
Abre, não tenha medo de pedir para sair, não tenha medo de cortar esse vínculo, né? De tirar esse sobrenome que eu tinha. Então, acho que isso me impulsiona muito. Me ouvir mais, me conhecer mais. É isso que traz coragem, né? É. Na hora da mudança. E quando tu falas do que te traz autoconhecimento, é muito numa palavra chamada relação, né? Ou seja, quanto na relação a gente se conhece, seja com o corpo, que é o yoga. O yoga permite essa relação, conexão total com o corpo, que é o templo da alma, a respiração, o momento presente, o silêncio, que é a conexão com o teu mundo interior, e essa mente que a gente tem que tentar aquietar, acalmá-la. Baixar. A relação com a natureza e os animais. Então, como cada pessoa precisa encontrar a sua forma. Qual é a relação que te fortalece? Qual é a relação que tu te reconhece? E tu falas muito do erro, né? Porque o erro também é uma forma de autoconhecimento. A gente tem que errar para aprender. É a nossa condição vezes. humana. Claro, Ninguém total. aqui é perfeito. Perfeição é o mundo dos deuses, já diziam os filósofos. É isso aí. Não é o mundo da matéria. O problema é repetir o mesmo erro. Aí nós temos Aí, por isso que a gente tem que viver o silêncio, o dirigir, o estar consigo para refletir. As reflexões na estrada, elas são poderosas. É o pensador, né, do Rodin. As reflexões na estrada, assim, ó, posso sair com um elefante em cima das minhas costas, eu vou chegar com uma pulga. Que porque maravilha. Eu vou conseguir aliviar aquilo ali, dentro do meu palavreado, ruminar os pensamentos. Isso. Como faz um bovino. Ruminar os pensamentos. Pensar e repensar e reavaliar e buscar de outras óticas. Por que eu agi assim? Por que eu fiz isso? Sabe? Sim. Eu tenho que entender, eu tenho que me controlar mais, eu tenho que buscar um novo caminho, eu não posso repetir isso. Então, realmente, o silêncio, nesse sentido, e estar consigo mesmo, se permitir estar consigo mesmo, né? É só assim que a gente reflete. E isso é a condição humana, é a nossa capacidade de refletir sobre os nossos atos. Não é só seguir uns instintos. E liderança precisa de momentos de reflexão para poder decidir, para a capacidade de discernimento. Porque senão... vamos pegar o exemplo da IA. Né? Um monte de empresa entrando na moda, estão demitindo um monte de gente. Só que já se sabe, um ano depois, que a IA não está substituindo o ser humano em tudo. Então, as empresas estão recontratando. Então, a importância de parar, refletir. Será que é por aqui mesmo? Não seguir as modas, não seguir o ímpeto da emoção do momento. Senão a gente vai fazer besteira. Mas é que a lógica, né? A lógica humana, o pensamento e a lógica humana... Isso não tem como substituir, Soraya. Não tem como. A gente pode buscar a tecnologia como uma ferramenta para impulsionar o que a gente já sabe, ou buscar mais informação, enfim, facilitar a vida, né, de alguma forma. Mas o pensamento lógico humano e esse senso de pertencimento, isso não tem o que substitua. E tu trabalha com a terra é vida. A máquina não é vida. É verdade. O humano é vida. O humano precisa de relação, precisa de reflexão, precisa de amor, precisa de nutrição. Nutrição, é verdade. E tu trouxestes um ponto que eu achei muito interessante, né, desse olhar positivo. Então, a gratidão, que é mensurada cientificamente quanto ele nos eleva, enquanto seres humanos. Estar a serviço de algo maior, então me leva onde eu preciso estar. Acho que toda liderança que gera impacto, ela não está a serviço do próprio umbigo. Não. Ela está a serviço de algo maior. Não, é isso aí. E eu te vejo muito em tudo que tu fazes. E o Deus que conversa contigo, onde é que tu enxerga os sinais? Eu quero falar sobre a tua espiritualidade. Como tu enxerga esses sinais? É nos mínimos detalhes, assim. Nos mínimos. E eu não sei, pode ser que seja meu imaginário querendo enxergar, já que eu sou tão positiva, né? Sim. Mas eu chego a dar risada sozinha, assim, sabe? Porque eu peço, fala comigo, Senhor, me mostra o caminho, me mostra o caminho. E as coisas acontecem na minha frente e eu faço, obrigada, Senhor, já entendi. Que lindo. Sabe? Então, a minha conexão com Deus é muito forte em todos os sentidos. Eu devo isso muito à minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito, muito religiosa. Meu pai também é. E o quanto que isso nos fortalece. Então, minha mãe sempre nos mostrou, pode cair o mundo, mas a fortaleza está em nós, junto de Deus. Deus é quem... Não, ele não vai te poupar. Não significa isso. Ele vai fazer tu passar, mas ele vai te ajudar a te levantar.
Entendeu? Não é que tu vá poupar. Às vezes as pessoas assim, tanta fé e vem, acontece as coisas, né? Vamos dizer, a pessoa passa por momentos muito difíceis. Não significa, Deus não está ali para dizer que não, nós não vamos passar. Nós vamos passar, sim, mas nós vamos passar e sairmos mais fortes. Nós vamos entender o poder de se fortalecer, da fé, de aguentar, de ser resiliente, de sobreviver e de agradecer, porque tudo isso nos faz um ser humano melhor e mais forte. Então, eu falo muito com ele. Eu falo muito. Falo mesmo. Senhor, eu chamo ele. Chamo mesmo. E eu acho que isso me traz essa propriedade de enxergar que ele está me falando. Nas pequenas coisas, mas nas mínimas. É a pessoa que atravessou na minha frente e eu falei. Uau. É assim. A pessoa, eu abrir a minha bolsa e eu achar alguma coisa. Porque a criação está em todos os lugares. A beleza da vida está em todos os lugares. É a capacidade de enxergar. É eu pedir e eu ligar o rádio e botar um podcast a palavra. Sabe? São coisas assim. Mas eu interpreto. Okay. Fez sentido, te ampliou. Tá viajando na maionese, achando as coisas. Não importa, para mim faz sentido. É sobre isso. Para mim faz sentido e isso me fortalece. E, Ana, por que eu quis entrar nesses temas tão profundos? Porque, primeiro, que geralmente tu é chamada para conversas mais técnicas. Sim. Mas eu queria, e eu sabia que tinha uma potência nesse sentido, mostrar a outra versão da Anne que sustenta a técnica. Porque não tem liderança só com técnica. Não tem. Tem que ter... E resiliência é uma palavra que está na moda das escolas de gestão. Beleza, como é que a gente gera resiliência? Prática. Não é na sala de aula. Não é. É na vida. É se autoconhecendo, é com virtude, é com fé, é com esperança, é com coragem. É isso aí. É caindo e levantando. É na vida. Na vida dura. É isso aí. E tu falasses que na tua experiência familiar vocês já tiveram momentos difíceis e de recomeços, né? Sim. Qual foi o momento mais desafiador da tua vida? E como é que tu superou isso? Olha, já houveram vários, assim, mas eu acredito, olhando para trás, teve um momento muito decisivo, era decisivo realmente na minha vida. Eu venho de uma família de produtores rurais, né? Sou a 5ª geração da família a estar no mesmo lugar produzindo, então tem 4 gerações para trás que produziram no mesmo lugar, muito bem. Eu honro muito isso, procuro honrar isso muito. Chegou um determinado momento em que a minha família passava realmente por problemas financeiros e isso fez com que a propriedade se desestruturasse propriamente. Teve que se vender áreas. Sim. Vender áreas, dividir áreas. Meu avô ainda era vivo nisso. Dividir áreas, vender áreas. E o meu pai, naquele momento, chegou na decisão de que ele ia seguir o caminho dele. Até então, ele era produtor lá, ficava em Livramento, produzia lá na cabanha, morava lá, trabalhava lá, todos nós. Quando se teve toda essa divisão, o meu pai decidiu, pela profissão dele, que ele é zootecnista, voltar ao mercado e começar a trabalhar e viver da sua profissão. Não mais ser um produtor rural. A área dele ele arrendou, meu avô também vendeu as partes lá, enfim, e meu pai foi embora e decidiu ir embora do país. Foi trabalhar no Paraguai, foi convidado a ir para lá por uma oportunidade de trabalho, mas foi morar lá. Eu estava no final da minha faculdade. Era o último ano da faculdade. E no meu plano, Soraya, eu ia voltar para lá. Eu fiz a faculdade toda pensando que eu ia voltar para lá, para a fazenda, para a estância. Ia ajudar meu pai e ia seguir tocando aquilo lá, dentro da sucessão natural das coisas. Então, quando as coisas se desestruturaram, eu me parei numa situação tipo... Okay, o meu pai conseguiu seguir, excelente, que bom que o pai conseguiu seguir, que bom que o pai tem energia, meu pai tinha ainda muita força de ir para um outro país, levar minha mãe, meu irmão ainda era pequeno, levou junto, foram para lá e eu fiquei terminando minha faculdade, minhas irmãs já estavam mais encaminhadas, mais velhas, mas eu estava naquela, eu vou me formar e vou fazer o quê? Para onde é que eu vou? Não posso mais voltar para lá, não tem mais lá, não tem mais para onde voltar. Então, ali eu tive que me encontrar e fazer o meu caminho. Reconstruir. E fazer a minha jornada. No entendimento, e meu pai, nesse sentido, e a minha mãe foram muito assim, a gente está junto e a gente vai recomeçar onde tiver que recomeçar. E ele sempre nos criou a sorte, né? As coisas, né? Sempre teve uma mente, 3 filhas, mulheres e um homem. Meninas, gurias, vocês estudem.
Estudem, porque se tem uma coisa na vida que ninguém tira é o conhecimento. É sobre isso. Não vivam na expectativa de viver junto com o marido e dali o marido. Naquele pensamento interiorano ainda, né, Soraya? Mas que existia na época, né? Eu sou uma mulher de 50 anos e que ainda existe, né? Nada contra. Ok, cada um faz a sua opção de vida. Mas ele sempre foi muito, assim, taxativo. Estudem, se formem, tenham a sua carreira, tenham o seu negócio, tenham o seu trabalho para ter o seu sustento. Não dependam de ninguém, não dependam de ninguém. Então, isso sempre ecoava, sempre muito na nossa cabeça. E, nesse sentido, todas nós seguimos o caminho. Mas o quanto que era importante, eu consegui entender que eu ia ter que usar isso mesmo. Eu não ia mais poder voltar para o que era meu, né, teoricamente. Eu tinha que fazer a minha jornada. E mais ainda nesse sentido, eu comecei a pensar assim, eu tenho que saber de tudo um pouco. E depois, quando eu virei professora, que eu fui professora há 10 anos na universidade, eu começava o meu primeiro dia de aula e eu dizia exatamente isso para os meus alunos. Eu sei que muita gente aqui não gosta da área de carnes, de frigorífico, disso. Mas eu posso dar o meu testemunho para vocês. Eu também não gostava. Eu também detestava. Quando eu fui a primeira vez como aluna no frigorífico, eu falei, nunca mais eu volto aqui, porque eu vim no mundo para criar. Muito poético. E o mundo deu 360 e eu caí na frente do meu professor de novo. E o meu professor ainda me disse, ué, Menezes, não era tu que não gostava de frigorífico? Eu falei, pois é, professor, mas eu tenho que trabalhar. Então, o conhecimento mínimo das diferentes áreas dentro da medicina veterinária, pequenos animais, grandes, carnes, o que fosse. Ali eu falei, eu tenho que começar a fazer estágio. E eu comecei a fazer estágio. Eu fiz estágio em suínos, eu fiz estágio em aves, eu fiz estágio em cavalo, eu fiz estágio em pet, eu fiz estágio em tudo, Soraya. Porque eu pensava assim, vai terminar a faculdade e eu preciso de um emprego. Eu preciso trabalhar, preciso me manter, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso... Então, eu comecei a fazer os mais diferentes estágios. E eu agradeço muito, porque isso me trouxe uma amplitude de mundo. Claro. Aquela guria que ia se formar e voltar para a estância, ela virou e abriu os portões do mundo da veterinária. Bom, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Então, acho que isso me trouxe a capacidade crítica e a capacidade de buscar as oportunidades. Só quero fazer um parênteses aqui. Toda crise carrega consigo uma oportunidade de evolução. É isso aí. Tá aí. E, Ana, tu trabalhaste... Depois, 21 anos, né, na Associação Brasileira de Angus. Perfeito. O que tu mais te orgulha desse período de gestão? Ai, olha, a Angus, eu devo muito a Angus. Eu sou muito grata a esses produtores maravilhosos, essa entidade maravilhosa. A Angus é uma grande associação, não é só uma associação de uma raça maravilhosa, porque é uma raça realmente maravilhosa, transformadora, mas pelo todo o acolhimento que eu tive ali. Eu comecei na associação, primeiro, eu tinha ido na faculdade em indústrias e quando eu morei na Nova Zelândia, eu tinha entrado em frigoríficos lá e conheci um pouco do que eram os projetos de qualidade lá. Mas eles apostaram em mim sem eu saber nada, Soraya. Eu fui uma técnica que entrou para aprender. Foi a tua escola? Foi a minha escola. Então, eu sou grata. E o último dia, quando eu estive com eles, eu falei, eu sou e serei eternamente grata à associação por ter apostado em mim e por ter acreditado na minha capacidade. Porque muitas vezes eu entrava e não conseguia e voltava para trás. E a gente tem que melhorar. E as imersões que eu fui fazendo ao longo do tempo foram nesse sentido, de entender que eu não sabia, mas que eu precisava aprender e que eu ia aprender. Eu ia aprender. Se o negócio não é uma carne assim, eu vou entender o que é essa carne que o Zafari quer. O primeiro desafio quando eu cheguei. Então, a associação sempre me apoiou e me possibilitou em investimento na minha capacitação. Fiz vários cursos para poder ir internamente galgando. Eu comecei com uma faca e uma chaira dentro do frigorífico, como inspetora de desossa. E eu fui passando cargo a cargo, me desenvolvendo, me qualificando, assumindo novos papéis, assumindo mais equipe que eu coordenava, até eu assumir a gerência nacional. Então, voltando à tua pergunta, eu acredito que muito é a capacidade de olhar o humano e enxergar o potencial, o talento das pessoas e a capacidade colaborativa, que a entidade sempre teve. E tem até hoje. Todas as pessoas que estão ali dentro hoje, a maioria deles começou como eu. O atual gerente, que ficou no meu lugar, começou como eu. Então, todo mundo galgou internamente, sabe? Então, acho que as empresas têm que ter essa capacidade de desenvolver os seres que chegam ali como profissionais. A gente não acha, muitas vezes, a perfeição no mercado.
ele não vem pronto, principalmente nesse mundo que eu vivo ali, de uma indústria com produtores. A associação é uma associação de produtores. Sim. Que trabalha dentro da indústria. Para começar, isso já é uma coisa tipo, o que é isso? Não, nós representamos os produtores rurais dentro da indústria, as associações. Sim. Né? Então, o quanto que isso é transformador, e para isso não tem o profissional pronto. Não existe o profissional qualificado. Sim. Ele precisa ser formado na experiência do dia a dia, de pegar o ônibus às 13h30 da manhã para ir para o frigorífico e aprofundar. Eu passei uns 5 anos longe, 5, 6 anos, que eu entrava de noite e eu saía de noite. Entrava de noite, saía de noite. Saía em casa, dormia, tomava banho, nem almoçava, não tomava nem café em casa. Só jantava. É uma jornada, né? É uma jornada. No entendimento de que, para mim ser boa nisso, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso conhecer como um faqueiro conhece, como um técnico, como um supervisor de abate de desossa conhece, como um gerente de unidade conhece. Eu sempre buscava somando os conhecimentos. Quando vinham pessoas de fora, de outros países, né, nessas trocas de empresas que foram ampliando, empresas maiores, quando as pessoas vinham de fora, eu só pedia assim, eu posso acompanhar? Eu só quero acompanhar ele, assim, ficar ouvindo o que ele vai falar. Só isso. Estava sempre aprendendo. Eu estava esponja, né? Tentando captar. Eu acho que é isso também, né? A gente também tem que ter essa gana, essa curiosidade. Curiosidade, essa é uma palavra-chave de quem evolui na vida. Seja essa vontade de aprender, saber que a gente nunca está pronto. Nunca. E como as empresas, elas são essa oportunidade de maior aprendizagem que um ser humano pode ter, né, Ana? E o quanto a gente precisa também ter a paciência de formação. Tu vê nesses 21 anos que tu aprendestes o quanto gerou impacto no mercado brasileiro, na gestão de qualidade, né, Ana? Porque o programa ele é um exemplo transformador, né? Os programas de certificação de carne no país são todos relativamente novos, 20 e poucos anos, nenhum deles tem mais que 25 anos. O programa Carneiros deve estar com 24. O programa Carne Erifor é o mais antigo, tem mais tempo. Acho que não chega a 30 anos ainda. Uau. Mas ainda é um mercado extremamente novo, mas que ele tem, sim, o poder de transformação aliado ao poder de produção desse grande país chamado Brasil. E dessa potência que é a pecuária brasileira, tu entendeu? Essa virada de chave de nós sermos há poucos anos, Soraya, nós importávamos carne para abastecer mercado interno, porque nós não produzíamos o suficiente. Hoje, nós somos o maior produtor de carne bovina do mundo e o maior exportador de carne bovina. Então, a pecuária mostrou que o seu potencial realmente ele é assim, ó, eu diria que nós estamos no começo dessa jornada. Concordo. Nós ainda temos uma grande jornada pela frente, porque nós temos muito potencial produtivo. E aí faz todo sentido nós, em paralelo ao crescimento de produção, tu crescer em qualidade. Claro. Tu entender aonde mais que no mercado tu consegue te posicionar de uma forma diferente, agregando valor. A gente sai de commodity, entra em agregar valor. Sair do mercado comum. Vale quanto pesa. Não, ele não vale só quanto pesa. Ele conta uma história, ele traz identidade, ele traz características que o consumidor quer, que diferenciam, que trazem a experiência. E com isso, eu comunico essa cadeia, eu falo com toda ela. A informação lá da ponta do cliente, do que ele quer e do que ele busca, tem que chegar no produtor. Sim. Aí está a grande transformação. Entenderem que fazem parte do mesmo mundo. E que o produtor, a produção dele não termina quando o caminhão sai na porteira. A produção dele termina quando o bife chega no prato. E a pessoa está satisfeita e feliz. Aí terminou. Tu sabe, Ana, quando eu já morei em vários países e uma das coisas que eu mais senti falta era a nossa carne. Ah, sem dúvida. A qualidade do alimento brasileiro. A gente come uma carne boa, né? A gente tem acesso a uma proteína muito rica. É isso. De qualidade. A carne bovina brasileira, ela é assim, ó, inquestionavelmente, ela evoluiu muito, sabe? E a gente tem acesso, né, Soraya? Sim. Que em outros países que a gente vai, a gente vê a dificuldade das pessoas conseguirem. Dificuldade. Tudo bem que aqui não é que o preço ele é baixo, mas se a gente vai para outros países, é muito pior. É muito pior. É muito pior. Fala um pouco dessa relação, porque tem muita ignorância acerca do agronegócio brasileiro, né? Inclusive de produções familiares. Fala um pouco de agro e sustentabilidade, porque tu estás super envolvida com esse tema, né, Ana? Com a questão da mesa, exatamente, que é um grande desafio, que é uma entidade multissetorial, que traz todos os elos da cadeia de valor, desde o produtor até o consumidor, estamos todos representados nas diferentes categorias, passando por terceiro setor, passando por instituições financeiras, indústria,
varejos e restaurantes, está todo mundo ali na volta da mesa. Insumos. Então, o que a pecuária nos mostra hoje, né, a pecuária brasileira? Além de todo esse crescimento e desenvolvimento, o quanto que quando a gente olha para trás, ou seja, para dentro da porteira, a gente vê que o impacto de tudo isso foi muito positivo. Nós aumentamos e não aumentamos pouco a nossa produção, e nós reduzimos área de exploração. Olha só. Então, quando a gente escuta falar, derruba a árvore para fazer pecuária, pode até ser que exista em alguma região, mas isso não caracteriza de maneira nenhuma o que é a pecuária brasileira. Isso não é e não representa o que é o produtor rural brasileiro. Esse é o ponto. Não pode pegar a exceção e caracterizar o mercado. Não pode. Sempre vão existir exemplos negativos em todos os lugares, setores, em todos os setores. Em todas as cadeias. Mas a gente não pode fazer com que isso caracterize e resuma o que é o trabalho de uma cadeia. A pecuária brasileira hoje, ela evoluiu. Genética, nutrição, integrações, lavoura, pecuária, floresta, plantio direto, melhoramento genético, adaptado, uma pecuária tropical, subtropical, que produz muito, tanto que nós aumentamos a produção e reduzimos a área de exploração. Ou seja, se nós usávamos isso para produzir, hoje nós usamos isso e produzimos mais. Otimização de área. Por quê? Porque nós temos um ambiente extremamente favorável. A gente produz 1, 2, 3 safras na mesma área num ano. E o boi está dentro disso. Ele faz parte desses ciclos. Entendeu? Tem momentos que ele sai, vai para uma outra área, tem momentos que ele volta e otimiza. Aqui no Rio Grande do Sul é o clássico, nós estamos em pleno pastagem de inverno. Saiu a soja, colheu-se a soja, fica o azevém, fica a pastagem rica, maravilhosa, verde, fazendo fotossíntese, sequestrando carbono, e o boi em cima. Terminou esse ciclo, porque a soja tem que voltar, esse boi, ele vai para o abate ou ele vai seguir a sua vida, vai ter que mais uma etapa até ficar pronto para ir para abate, ou se é fêmea vai voltar para seguir o seu ciclo. Mas quantos quilos que a gente consegue botar num pequeno espaço de tempo? Sim. A gente fala em 100, 120, num pequeno espaço de tempo, otimizando 3 meses de utilização. E gerando alimento para a humanidade, né? O animal, ele é a máquina de colher. O quê? O pasto, que é resultado do quê? Da fotossíntese. Que é mais natural que isso. E transformar em quê? Na proteína mais rica e saudável do mundo, a carne. Então, o quanto que nós temos que honrar isso. E se é o maior exportador, nós estamos falando de impacto na humanidade. Exatamente. Então, por isso que também assumimos o maior produtor e exportador, porque a gente tem essa facilidade. A gente tem clima, a gente tem sol, a gente tem, né? E olha o tamanho desse Brasil, né? Se tu vai pensar, então, a quantidade de produção que tu consegue alavancar, fazendo integrações e tudo isso. Então, o Brasil, ele consegue ter um custo de produção mais baixo, o que torna o nosso produto extremamente competitivo, com sustentabilidade. Com qualidade e sustentabilidade. Com qualidade. Ana, e tu fizestes uma transição de carreira. Quero muito... Tu sabe bem. Aprofundar esse tema, porque... renome nacional, reconhecida, né, por todo o impacto no ecossistema, na cadeia produtiva, num lugar, de certo modo, que tu já estava em casa, né, na associação. Como que surge essa ideia de mudança? O que tu sentiu? Como é que tu soube que era hora de mudar? Bom, vamos lá. Às vezes as pessoas, eu escuto até hoje as pessoas me dizem assim, mas o que aconteceu, Ana? As pessoas que são mais próximas. O que houve? Me conta o que houve. Por que tu resolveu sair? Já que tu estava assim, ó, no máximo, num momento maravilhoso, o programa voando, as coisas funcionando super bem, né? Sucesso atingido, check. O que aconteceu? Eu acho que foi exatamente isso. Primeiro, é essa questão da gente se ouvir, né? Do se permitir que esses borbulhos assim, que a gente tem de inquietudes femininas, e tu sabe muito melhor que eu, e eu compartilhei muito contigo, tu sabe porque tu é responsável muito, né? Nessa minha jornada, nessa minha transição de carreira, eu devo muito a ti, eu agradeço muito por sempre me ajudar, me trazer para a terra, me fortalecer nessa jornada. Eu permiti que esses borbulhos, eles fossem, e não foi eu permitir, eles foram tomando mais espaço em mim, Soraya. E ao invés de eu ficar sofrendo, me chicoteando com isso, não posso pensar, que mais que eu quero da vida? Não, eu quero mais da vida. Eu posso mais. Uau. Eu posso mais da vida. Eu quero mais dessa linda vida. Né? Eu tenho direito a escolher mais da minha linda vida. Eu me sentia check. Eu cumpri. O que me foi dado de desafio, eu cumpri.
Aquela guriazinha que chegou e ganhou a faca e a Shaira saiu lá na outra ponta como uma executiva. Eu me considero uma executiva e não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Sou uma executiva, né? De pensamento, de ações, de gestão, né? Conhecimento, experiência. Então, eu entendia que eu já tinha chegado no mais que eu podia chegar ali dentro. Não tinha mais. E eu não queria mais. Eu queria me permitir viver coisas novas. Conhecer coisas novas, ter novos desafios, ter gestão do meu tempo. E nessa inquietude foram coisas que foram acontecendo. Aí vem os sinais de Deus. Eu tive uma trombose no retorno de uma viagem para a China. Isso me fez eu refletir muito sobre a velocidade da minha vida, o quanto que eu estava me dedicando à minha família, meus valores, as coisas que realmente estavam valendo a pena e eu não tinha conseguido fazer ainda. E eu já comecei a refletir, não, meu Deus, eu estou entendendo que eu preciso, eu tenho que amadurecer isso. Mas eu não vou, e tu sabe muito bem, eu não vou te mentir que eu não custei a assumir. Foi doloroso. Claro, é compreensível, porque luto. Foram mais de 20 anos. E eu sempre trabalhei ali. Eu sempre fui a Ana, que é Angus. Eu chegava nos lugares, a Angus chegou. A Angus chegou, não era a Ana, chegou. A Angus chegou. É o sobrenome. Então, isso eu tive que internamente buscar o apoio, né? Buscar... aí vem a ajuda de pessoas como tu, que me ajudaram a entender com mais profundidade e me libertar. Entender quem era a Ana mesmo. Quem é a Ana? Ana, tu sabes que me vem que a mudança nem sempre é sobre... A gente acha que a mudança é quando tá ruim. Não é sobre isso. É muito mais sobre ouvir a nova Ana, porque a vida não é só uma. Nós temos muitas vidas numa mesma... A morte é uma, diz um grande amigo. Mas é muitas vidas numa vida. É verdade. E como tu sabes, eu estudo profundamente psicologia e filosofia, tem um momento chamado meio da vida, ou crise da meia-idade, que todo ser humano, você que está aqui nos ouvindo, se não passou, irá passar. Eu vou fazer 50 agora em novembro. E bate na porta essa crise entre os 40, 35, 40 e os 50 anos, tá? É quando tu revisa a tua vida inteira e projeta o futuro. Beleza, até aqui eu construí isso. Que vida eu quero? Então, nem sempre o ambiente precisa estar ruim. Não estava. Muito pelo contrário. E é mais difícil quando é bom. E não estava. O ambiente não estava ruim. O ambiente era maravilhoso, como sempre. E tu é grata. E eu sou grata. Bom. E eles fizeram uma homenagem maravilhosa no meu último dia, na festa de gratidão. Então, isso me fez eu encerrar com chave de ouro. Mas a grande pergunta era, quando eu parar, aonde eu gostaria de estar? Eu me perguntava isso. O dia que eu decidi parar, bom, agora parei, vou me aposentar, vou voltar para a estância e vou viver a minha vida tranquila na estância. Aonde eu gostaria de encerrar? Aonde eu gostaria de estar? Não era ali. Quando a resposta veio para mim que não era ali onde eu estava, que eu queria estar e ter mais conhecimento e articular mais e conhecer mais e entender atuações diferentes que eu poderia ter e que eu não me permitia, às vezes as pessoas até me chegavam em mim, nunca pensasse em trabalhar com isso, nunca pensasse em fazer tal coisa, e eu não, estou muito bem aqui. Não, eu também quero. Só que para isso eu precisava me assumir, né, Soraya? Sim. Me conhecer e me assumir. Claro. E vê se faz sentido isso, tá, Ana? Tá me vindo agora. Nessa reflexões de meia-idade, é quase como se a gente não só olhasse para o futuro, mas resgatasse o que a gente deixou no passado. Exatamente. Eu tive que voltar. Então, tu voltas para Cabanha. Eu voltei. Como empreendimento familiar. Isso. Eu voltei lá naquela guriazinha que saiu da estância para fazer veterinária, para buscar qualificar e para voltar lá. E Deus, ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que as coisas caminharam de uma maneira que caiu no meu colo eu reconstruir esse caminho de volta, Soraya. Uau. Eu não pedi, porque eu já dizia para ele... Porque já era teu. Na minha conversa com ele, era assim, ó, eu entendo que eu não tenho mais nada. O meu marido muitas vezes me questionava, mas tu não pensa em voltar para mim, é página virada. A Bela Vista não existe mais. Aquele ciclo foi encerrado, nós encerramos, sim. Eu não tenho mais nada para fazer lá. Eu dizia isso. E ela volta pro teu colo. E Deus me bota na minha frente, botou na minha frente, foi assim, ó, conspirou, o universo conspirou e botou. Tá aqui, ó, revisa esses documentos, acha isso aqui, porque aqui tem um caminho de vocês voltarem. Eu e meu marido, a gente sempre teve uma pecuária fora, sim. arrendando, e sempre, claro, na região de Bagé, tem uma agricultura muito forte, a soja vinha e nos tirava dos arrendamentos onde a gente estava. E um dia o meu pai
chegou e me disse, pensem se vocês não querem voltar para cá, porque daqui, Ana, ninguém tira vocês. É verdade. Quando meu pai me falou isso, eu entendi que Deus estava me mostrando um sinal. É a tua terra. E eu fui a pessoa que conseguiu fazer esse resgate de tudo aquilo, literalmente, sem conhecimento, porque eram questões jurídicas que estavam envolvidas ali. Eu me aprofundei, eu estudei e eu achei o caminho. Achei como trazer. E aí tu pensa que eu voltei para lá, construí uma sede nova. Uau. E eu levei meu pai. Que forte isso. Levei meu pai e na primeira noite que ele dormiu lá, ele não dormiu. Ele ficou sentado na sala, olhando. Porque era difícil de acreditar que a gente estava lá de novo. No mesmo lugar. Olha o poder disso. Isso é emocionante. Isso é uma coisa assim, ó, que ali eu falei, tá pago. Tá pago. Se isso vai virar ou não vai virar, se isso mas de voltar para cá e viver isto, tá pago. Deus já me deu a dádiva de poder viver este momento aqui. Com meu pai e minha mãe, minha família, meus irmãos, a primeira vez que nós fomos todos para lá de novo. E os meus filhos e meu marido. Então, aí tá. É propósito, Soraya. Isso se chama propósito. E o que é nosso nunca nos abandona. Não. Ele volta. Ele volta. Vai achar uma maneira de voltar. Volta e as coisas se resolvem. Mesmo que a gente não entenda tecnicamente. Exatamente. Então, a idade madura é uma revisão da própria existência, visualizar o futuro e o resgate do que a gente abandonou. E que muitas vezes, digo por mim, né, eu nasci artista, dançarina, relação com os temas da arte, mas a vida me levou para a gestão, que eu também amo. E construí tudo que eu construí, sou muito grata à área da gestão, à área empresarial. Mas tu traz em ti... Mas agora volta na idade madura, Olha aí. como a primeira escola que traz a arte na metodologia de ensino. Olha aí. Mas para isso tem uma jornada, tem que aprender, tem que batalhar, tem que suar, tem que construir. E tem que se permitir ouvir. Sobre isso. Ouvir. E aceitar. Por isso, que pena que não nos ensinam isso desde a infância, né, Ana? O quanto a idade madura é a melhor fase da vida. É verdade. É verdade. E tá todo mundo buscando uma juventude física externa, e nada contra, eu acho que cada um precisa se amar, né, no seu corpo, mas o que a gente mais precisa olhar é o nosso mundo interno e não perder a nossa alma na jornada. É verdade. Não ir abandonando partes nossas que fazem sentido. Endurecendo, né, enrijecendo. Às vezes a gente vê as pessoas, talvez, criando cascas, né? Que aí isso vai tornando cada vez mais pouco atingível, pouco acessível, sabe? Isso é uma coisa que eu procuro trazer muito para a minha vida, sabe? Eu ser acessível a tudo e a todos, eu ouvir, eu poder interagir, eu aprender e eu ajudar. E com muita competência técnica. Isso aí. Porque tu te prepara. Eu já te vi falando em algumas mesas. Tu sabe muito do que tu falas. Queria fazer uma outra pergunta, que é o dilema de toda a jornada feminina de carreira, que é a conciliação carreira e maternidade. Como é que foi isso, com tantas viagens pelo Brasil, pelo exterior? Como foi? Como é essa jornada? É uma jornada, eu não vou dizer que ela é uma jornada fácil, porque ela não é de maneira nenhuma. A gente sabe que é o dia a dia, né? Família é uma coisa que está o tempo inteiro mudando, te desafiando daqui e dali. E a gente está o tempo inteiro ligada. Eu estou aqui, mas a minha cabeça está lá, sabe? Então, a gente tem que entender. Em primeiro lugar, eu preciso ter paz. Eu penso assim, eu preciso ter paz, eu preciso achar minha paz. Ou seja, ter certeza que meus filhos estão bem. Meus filhos estão bem. Se os meus filhos, qualquer sinal que eles não estão, eu largo o que eu tiver que largar. Aonde eu estiver. Se eu estou em Xangai, graças a Deus nunca aconteceu, mas eu volto e meus filhos. Eu sou leoa pelos meus filhos. Talvez porque eu venha de uma mãe leoa, então isso e uma avó leoa, então isso faz muito sentido para mim. Eu estou sempre muito presente com eles, né, durante o dia. É mensagem, a gente usa o recurso que tem, né, Soraya? Mas eu acredito muito em qualidade de entrega, né? Então, o final de semana que eu estou ali, eu passei a semana viajando, voltei para casa semana passada, eu fui chegar em casa sexta-feira às 11h30 da noite. Cheguei, atira tudo. E fiquei até a 1 da manhã, e assistindo o filme, e depois fiz uma comida, e não sei... Eu assisti o jogo, aliás. E depois comida, e não sei mais o quê. E dormiram comigo, meu marido estava na estância, dorme comigo, acordamos tudo junto, vamos assistir um jogo de tênis, e vamos fazer isso, e vamos almoçar, vamos fazer comida junto. É a entrega, a qualidade do tempo, né? Então, isso é muito assim. E a gente consegue... Eu acho que a gente conseguiu plantar, eu e o Raul neles, coisas que nos conectam, né? Assim, sabe? Coisa assim, por exemplo,
Ir para a fazenda nos conecta. Ir para a fazenda nos conecta. Porque cada um sabe o que o outro sabe, gosta de fazer. Sabe? Eles têm que ter o que eles gostam de fazer. O que eles não gostam de fazer lá. E tá beleza. Eu não sou aquela mãe assim, ó. Não, porque eu vim do agro, meus filhos têm que trabalhar no agro. Não, meus filhos, eles têm total liberdade para escolher o que eles quiserem ser nesta vida. Para serem felizes e plenos. Mas eles vão levar dentro do coração deles da onde eles vieram. E tudo que eles têm que aprender a honrar. Com a palavra, com ações, né? Com princípios. Então, estar lá fora nos une pelo amor que a gente tem à terra. É as ovelhas que são deles, da cabanha. E que partiu deles, partiu da Florência, minha filha mais velha, que gostaria de ter uma cabanha. E pediu para o meu pai ajudar, e montamos a cabanha. E quando tem serviço, vai todo mundo. Entendeu? Então, envolver eles e entender o valor das coisas. Mãe, eu quero tal coisa. Agora, não tenho como. Não tenho como. E tá beleza. Eles sabem que quando eu digo eu não tenho como, eu não tenho como. A vida é de sim e de não. É sobre isso. A vida não é só sim. Não é porque eu estou viajando que eu me sinto com a consciência pesada que eu não estou, porque eu vou me sentir sempre. Sempre. Tu sabe, porque tu também deve compartilhar do mesmo sentimento. Que eu vou voltar e vou dizer sim para tudo. Não, eu não sou essa mãe. Eu não digo sim para tudo. Não digo. Senão a gente não forma para a vida, né? Não. A vida não é sim o tempo todo. E eles aprenderam a um cuidar do outro. Isso é uma coisa que também eu faço. Muito. Eu pratico isso neles. Estejam juntos. Se amem, se cuidem, se protejam. Um dia nós não vamos estar aqui, vocês têm que estar junto. Sabe? Aprendam que não tem nada mais valioso do que ter família, irmão. É o que nos torna forte, é o que faz a gente aguentar o tranco. Porque eu vivo isso junto com a minha família. Então, eu acho que a gente tem que ir plantando isso, né? Não poupa os filhos, sabe? Às vezes é duro eles baterem a cabeça, eles aprenderem, né? Mas a gente tem que deixar eles baterem a cabeça. Tem que. Excesso de proteção não forma para a vida. É isso aí. Claro, sempre olhando os riscos. Sempre olhando. Óbvio. Mas a gente tem que fazer com que eles assumam também as suas responsabilidades, sabe? Eu saio para viajar. Pessoal, você sabe, não precisa nem repetir, a mãe não precisa nem falar. Cada um aqui tem o seu papel e as suas obrigações. Todos nós temos as nossas obrigações. Não vou ficar me preocupando com as obrigações de vocês. Cada um cumpra as suas obrigações para nós chegar no final de semana, se encontrar e desfrutar. É isso aí. E eu vejo muito essa jornada, né, de liderança, é não se abandonar, saber o que a gente quer, ouvir o chamado. Ouvir o chamado. E não se abandonar. E saber gerenciar. E saber gerenciar. É isso aí. Não, e às vezes a gente é aquela mãezinha, eu chego em casa, vem aqui, senta no meu colinho. Mas mãe, já tô grande. Não, mas senta no meu colinho. Eu preciso de um colinho de filho. Porque a gente é mãe. Claro. Como a gente precisa também do outro lado de um colinho, às vezes, né? Mas a gente tem que, sabe? Porque no dia a dia tu não tá, né? Eu não tô. Essa semana mesmo, vou voltar para casa, talvez amanhã. Então, vou chegar, já passaram vários dias e eles passaram lá, entendeu? Então, não endurecer eles, né? Não endurecer eles. Acho que a vida é sobre harmonia, né? Equilíbrio, sobre ser água, fogo, saber o momento de cada coisa. Mas o quanto que a maternidade nos ensina para a vida, Soraya? Para mim, a maior escola de humanidade. Olha que eu já andei circulando, estudando aí pelo mundo, mas a maior escola de humanidade, para mim, tem sido a maternidade. A maternidade. Sem dúvida. A maternidade, ela traz muitos ensinamentos. E a gente só melhora. Óbvio, nem tudo são flores, tem um monte de desafio, cansa pra caramba. Mas é uma experiência de amor, de entrega. Mas tem que se estruturar. Pra gente, né, que quer gerar impacto, legado também na sociedade. E claro, eu tenho, graças a Deus, e tu também deve compartilhar da mesma opinião com o teu, mas eu tenho um esposo, um marido maravilhoso. Eu ia entrar nesse que tema. Aguenta o tranco e que faz a retaguarda. Vai que eu fico, vai que eu aguento, vai que eu resolvo. É isso aí. Sabe? Nesse momento mesmo, ele está lá com meu pai, que está no hospital, então deixa que eu estou fazendo. Então, eu sou muito grata ao Raul por ele ser essa pessoa desse coração gigante e que entende que eu preciso disso também, né? Isso é o meu trabalho, minhas demandas me fazem felizes e que, para mim, ser uma mãe boa, eu ser uma mãe plena, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. É isso. E quando a gente vê alguém despontando e com muita responsabilidade e impacto, sempre tem alguém, ou muitas pessoas sustentando isso, né? Total. Sempre que eu viajo, uma rede de apoio. Sim, sempre que eu viajo, viagem internacional é 10 dias fora, né? E não são poucas. Marido, presente, ocupando seu lugar de pai. Avós, que eu acho que é a coisa mais linda, a relação de neto com avô e avó. Então, a gente tem que montar sua rede de apoio. Montar a rede. Montar a rede de apoio. Ana, para a gente já ir finalizando, tive uma ideia agora.
Se tu tivesse uma pergunta para me fazer. Uma pergunta para te fazer. Que pergunta seria? Já que a gente está, né, num podcast, vamos fazer uma troca aqui. Não sou eu te perguntar. Vamos fazer uma troca, beleza. Soraya, eu acho que para mim, assim, pelo teu conhecimento, que uma pergunta é muito pouco, né? Porque eu ia ter umas 1000 perguntas, tu sabe. Tu sabe bem. Eu acho que assim, ó, o que tu, com todas as ferramentas que tu nos traz, todas as ferramentas que são diversas, maravilhosas, mas aonde que hoje tu enxerga para essa mulher, vamos pensar muito nessa questão feminina, nessa mulher hoje extremamente desafiada, achar o ponto de equilíbrio, que tanto a gente falou, e agora contribuindo tudo isso, história, jornada, legado, família, filho, Sim. profissão. Aonde que tu acha que está hoje o ponto que a gente precisa ainda buscar, desenvolver, imergir na busca desse equilíbrio? Vamos lá. Eu acho que a palavra equilíbrio, ela é quase como uma utopia. Porque a gente tem que entender quem é a pessoa deste momento, porque hoje a Ana Doralina é diferente daquela que era 20 anos atrás. Total. Então, quem é a Soraya hoje e o que eu preciso fazer hoje, né? Para a vida que eu tenho e para aquela que eu quero construir. Então, eu sempre lidei muito com as relações do tempo, passado, presente e futuro no mesmo instante. Então, quem foi a Soraya? O que eu preciso resgatar? O que se apresenta hoje como responsabilidade, como demanda, como vida? E que vida eu quero construir? Porque eu sei onde eu quero estar exatamente daqui a 5 anos. Claro que tem coisas que mudam e que a gente não controla, mas ao menos daquilo que depende de mim, eu sei exatamente daqui a 5 anos onde eu quero estar e daqui a 10 anos. Exatamente. Então, a vida que eu tenho hoje também é para essa construção lá da frente. Então, tem coisas que eu tenho mais tempo no trabalho que com a família. Claro. Isso não é equilíbrio. Não. Mas eu estou no momento de vida de colher tudo que eu construí nos últimos 25 anos. E eu não vou deixar essa potência, deixar de viver tudo isso. Porque agora está vindo a colheita, e são 25 anos de satisfação, de poder escolher onde eu estou, porque hoje eu escolho também com quem eu estou e os clientes que eu atendo. Só que isso é construção. É construção. Só que para a vida que eu quero, sabendo que a gente vai viver mais e não vai ter aposentadoria, e eu gosto de viajar, então eu preciso construir né, segurança financeira. Claro. Porque isso é fundamental. Nós somos espírito encarnados na matéria, né? Então, a matéria ela é importante. Então, essa coisa... o equilíbrio. Gente, eu sei o que eu quero da minha vida. E eu sei... Só que quando eu estou exatamente como tu trazes, com o meu filho, com o meu marido, é 1000%. Então, é viver 100% aquele momento. E se conhecer, né? Isso, para mim, é equilíbrio. Então, o equilíbrio é quem eu sou hoje, o que eu quero da minha vida. Porque se a gente não sabe responder isso, cara, tu tá à mercê das escolhas alheias. E para isso, o conhecimento. Né? Autoconhecimento e estar em paz com as tuas escolhas. Por quê? Porque ninguém paga teus boletos. Né? E nem o preço existencial. Né? E eu acho que é sobre isso. Até porque eu não me enxergo num lugar apenas de mãe, até porque é uma função maravilhosa, mas eu sei quem eu sou. Sou uma mulher de ação, sou uma mulher que vim para construir um legado. E quando eu saio de casa, eu digo, filho, eu tô indo para mudar o mundo, para ele ficar melhor para ti. Ai, que lindo isso. Sim. Que lindo isso. E ele diz, mamãe, vem brincar comigo. Filho, agora eu não posso, que eu tô trabalhando. E trabalho para mim é a minha brincadeira. Aí ele entendeu que o trabalho não é um peso. Não é um peso. E a importância da gente amar as coisas que a gente faz. Eu amo. Eu digo assim, eu ia enlouquecer todo mundo se eu não trabalhasse. Eu também. Porque é minha raiz. Nós somos as nossas raízes. Eu venho de uma família onde o valor é trabalho. Minha mãe tem 75 anos, está sempre achando coisa para fazer, não para quieta. Então, assim, a gente é nossas raízes. E eu amo trabalhar. Eu acho que a gente se renova. A vida é movimento. A vida é movimento. Acordar de manhã. Claro, hoje de manhã eu estava fazendo academia. Então, assim,
É ter os momentos. Mas tu tem a tua programação do dia que tu vai fazer isso, tem reunião daquilo, tu vai gravar um podcast, tu tem uma viagem para preparar, tu tem uma mentoria para atender. Então, é isso que desafia, é isso que nos faz estar em movimento. E a energia circulante de tudo isso. E, Ana, eu vejo que assim, a gente precisa ampliar repertório nos encontros. Então, uma vez eu ouvi da dona, acho que o nome dela é Sônia Guelzer. Ela é fundadora da Quinta da Estância, e do negócio depois da Estância das Oliveiras, aqui pertinho de Porto Alegre, que é o azeite de oliva, um dos mais premiados do Brasil, se não o mais. E ela tem 80 anos. Nossa. E ela uma vez disse o seguinte, para um grupo de mulheres empresárias. Quando a gente é mãe, a gente está construindo a vida. Agora, quando a gente é vó, a gente curte os netos aquilo que a gente não pode curtir os filhos. É verdade. Aquilo me trouxe uma paz, porque é sobre isso. A gente está construindo a vida. Eu não quero que ninguém pague minhas contas, não quero viver de dívida. Meu negócio é trabalhar. Claro, tem que construir. E é uma jornada. Aí tem gente querendo viver a vida lá da frente hoje. Não, gente, é sobre a jornada. Não sei se isso faz sentido para ti. Faz sentido, total. Mas imagina, vai fazer a vida sentido. de Instagram, gente, isso não existe. Isso hoje também é o grande desafio. Provar para os outros que está feliz, provar para os outros que tem sucesso. Ninguém tem que provar nada para ninguém, a não ser para si mesmo. Quais são teus valores, que vida tu quer construir. Segue isso que vai aí. dar bom. É isso. Isso é equilíbrio. Ai, maravilhosa. Inspiradora. Adorei. Ana, que papo. Eu acho que... Não sei se tu já teve conversas assim, mas a gente conseguiu... Foi maravilhoso, Soraya. Que geralmente é a Ana profissional. Aqui eu queria trazer um pouquinho mais profundo. O ser. O ser que sustenta tudo isso, né? Que gera tanto impacto no Brasil, na produção de alimento. Eu sempre aprendo muito contigo. É uma coisa... A gente tem uma energia, né? Uma... Alta energia. Alta energia. Mas a gente tem, assim, coisas que nos unem, né? Sim. Além de ser mulheres de energia alta, são coisas que a gente tem uma sinergia. A gente sente, A gente tem uma sinergia. Onde a gente se encontra, a gente tem essa sinergia. E eu aprendo muito contigo sempre. É recíproco. Sou muito grata. Muito obrigada por sempre me ajudar, por me atender. E a mão tá gelada que hoje está frio. Obrigada, gratidão. Obrigada. Gente, assim, essa é uma conversa para ouvir, reouvir. Disseminem. Porque é sobre histórias de vida e é interessante quando a gente ouve histórias que inspiram, a gente se encontra no outro. É impressionante nos trabalhos de grupo que a gente desenvolve, Ana, como a gente se enxerga na fala do outro. Então, claro, cada um com as suas características únicas, mas como tem partes da jornada que falam sobre nós. Por isso que a gente tem que compartilhar sem medo. E por isso que a gente tem que sair da bolha, conviver, aprender com gente diferente. Isso, né? Muito obrigada, Ana. Obrigada pela sua escuta e compartilha essa conversa com quem você acha que pode contribuir com a sua jornada de vida e carreira. Até o próximo episódio.